Deus tem um chamado muito forte sobre a sua vida, de você ser uma bênção para as nações. Você sabia disso? Eu vou te perguntar uma coisa agora. Quem aqui é um missionário de tempo integral? Levanta a mão bem alto aí. Tá, agora eu vou explicar uma coisa e vou perguntar de novo, tá? Quando você tomou a decisão mais importante da sua vida, de você entregar a sua vida a Jesus, você estava dizendo para o mundo, de hoje em diante, você pode observar a minha vida, porque eu estou refletindo Jesus. De hoje em diante, eu sou um embaixador de Cristo aqui na terra. Então você estava tomando a decisão de você ser um missionário, acordado, dormindo o tempo todo com a sua família, na faculdade, no trabalho, um missionário representando e contando sobre Jesus aonde você estiver. É ou não é, gente? Sim ou não, gente? Eu ouvi falar que esse culto é o mais avivado, mais feliz. É ou não é, gente? Agora tá melhor. Então, mais uma vez, quem aqui é um missionário? Levanta a mão bem alto aí. Agora tá melhor. Agora, para nós sermos essa bênção para o mundo ao nosso redor, para você ser um bom pai, para você ser uma boa mãe, um bom filho, um bom empresário, seja o que for, primeiro, é claro que você tem que estar bem, para poder ajudar outras pessoas. Eu peguei um avião para vir para cá, que nós já estamos em Fortaleza, peguei um avião, e você que já andou de avião, você já ouviu muito isso, que ele fala assim, olha, se faltar pressão no avião, cairão as máscaras de oxigênio, e aí faz o quê? Você pega essa máscara e você coloca primeiro na pessoa do seu lado. É ou não? É ou não, gente? Não, fala o quê? Primeiro você coloca a máscara em você mesmo, para você então poder ajudar as pessoas ao seu redor. É ou não é? Então, por isso que é tão importante nós termos alicerces profundas em Cristo Jesus, que é realmente a nossa rocha, construir a sua casa, que é a sua vida, sobre a rocha que é Jesus. Abre a sua Bíblia, por favor, comigo em 1 Coríntios 15, 58, também pode acompanhar aqui pela tela. Aqui diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, diga bem alto, firmes. Mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Mantenham-se firmes para poder ajudar outras pessoas. Por causa disso, a obra que você está realizando não será inútil. Então, primeiramente, nós temos que ser inabaláveis. Então, por isso, diga bem alto, com muita ousadia, não seremos abalados. Diga aí. Não seremos abalados. Parabéns. Agora vire para alguém e fala assim, você não será abalado. Em Mateus 7, 24 em diante, fala assim, quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio. Você é uma pessoa sábia. Diga assim, eu sou sábio. Por causa disso, ele fala assim, como um homem sábio que construiu a sua casa, a casa é a sua vida, tá? Construiu a sua casa na rocha. Quem é a rocha? Jesus. Muito bom. Jesus é a nossa rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou muito forte. O que é isso? Quais são os ventos? Quais são as enchentes, as chuvas que o mundo joga contra a gente? Bem, se você está acompanhando as notícias, se você está vivo hoje aqui no Brasil, você entende muito bem que nós estamos vivendo num momento muito crítico hoje no Brasil. Não só no Brasil, mas especificamente hoje aqui no Brasil. Que nós estamos enfrentando, sendo bombardeados, atacados com muitas ideologias antibíblicas. Quem está me entendendo aí, diga amém. Então, isso não só na faculdade está acontecendo, mas não só na faculdade, nas universidades, mas nos colégios, no seu trabalho, com seus amigos, até com família. Você está sendo constantemente bombardeado com muitas ideias que vão contra a Bíblia, com muitas ideologias, muitas mentiras. Essa é a verdade. E nós estamos numa guerra espiritual todos os dias. Quem estava aqui quando eu preguei aquela palavra,
aqui em São Paulo, vencendo a guerra em nossa mente, quando eu entrei aqui como boxeador. Alguém estava aqui? Então eu não vou enfatizar tanto essa área hoje, porque eu já falei, mas a verdade é que nós estamos numa guerra espiritual. E o inimigo quer dominar, quer controlar, ele quer realmente dominar os nossos pensamentos. Mas olha só, caiu a chuva, as enchentes e o vento, que são essas ideologias, que são as mentiras e as ciladas do diabo, e o vento soprou com muita força, com muita violência. Você sabia que o diabo não gosta de você? Você sabia disso? Ele odeia você. Ele vem para matar, para roubar e destruir a sua casa, destruir a sua vida. E aqui é o que ele está fazendo. Ele vem com essas enchentes, vem com ventos fortes, soprando contra a sua vida, contra aquela casa. Porém, ela não caiu. Por quê? Porque havia sido construída na rocha. Mas aí ele fala, quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, as mesmas chuvas, as mesmas enchentes, o vento forte soprou também contra essa casa. Mas ela caiu e ficou totalmente destruída. Agora, todos nós estamos enfrentando isso diariamente. Talvez você conhece, até estou curioso, quem aqui já conheceu alguém, ouviu falar de alguém que durante a faculdade se esfriou? Talvez se afastou de Deus, muitos de nós. Mas não somente na faculdade, como eu falei, no trabalho, às vezes a própria família. E nós enfrentaremos muita perseguição. Isso daí é esperado. Na hora que você entregar a vida a Jesus, você está já assim se colocando na linha de frente, na batalha espiritual. E mais... o que nós sabemos é, com Cristo, não seremos abalados. Diga mais uma vez, não serei abalado. Vamos estudar rapidamente 4 áreas onde nós não seremos abalados. A primeira área, nós seremos inabaláveis emocionalmente. Diga isso, emocionalmente. Nós não seremos abalados emocionalmente. Quem aqui é um brasileiro? Levanta a mão bem alto aí. Eu também sou brasileiro, eu nasci em Santarém do Pará, sou paraense. Tem algum paraense aí, gente? Estou vendo aqui, algumas mãos aí. Eu nasci no Pará, e é muito bom, mas sabe, do Brasil todo, o brasileiro já carrega uma certa fama de ser um povo muito apaixonado. Você já ouviu isso? Se você já viajou em outras nações, fala assim, eu sou brasileiro. O brasileiro e tal. Eles conhecem o Brasil como um povo muito alegre, muito feliz, com muita energia, com muita paixão. E até na igreja. A igreja brasileira é conhecida também como uma igreja avivada, como a igreja assim, com muita paixão, que louva a Deus com muita paixão. E isso é muito importante. Isso é incrivelmente assim, precioso. E eu acho isso muito, muito legal. Mas às vezes nós confundimos essa energia, essa paixão no louvor, nós confundimos isso com maturidade cristã. Agora, paixão é um ingrediente, faz parte da maturidade? Sim, faz parte, mas não é a maturidade cristã. Faz parte sim, é importante. Quando você está aqui nos cultos, louvando ao Senhor, levantando as suas mãos, gritando bem alto, chorando na presença de Deus, isso é incrível e deve acontecer, é tão importante. Mas sabe de uma coisa? Quando foi a última vez que você louvou ao Senhor, da mesma forma que você louve a Deus aqui nos cultos, quando foi a última vez que você fez isso durante uma crise que estava passando? Porque a gente passa por altos e baixos, sim ou não? Quem aqui é um ser humano aqui? Todos nós passamos por altos e baixos. Tempos de vitória, tempos de crise. A minha pergunta é, quando foi a última vez que você louvou a Deus, realmente com muita gratidão, durante um momento baixo da sua vida? Quando foi a última vez
que você fez isso. Porque, gente, aqui nos cultos, aqui na Paz São Paulo, é muito encorajado isso. É muito fácil. A gente está aqui num ambiente que nos leva a fazer isso. A gente está aqui com os irmãos em Cristo, todo mundo louvando. Então é muito fácil a gente louvar a Deus. Com esses músicos incríveis aí, com as músicas tão ungidas, com essa fumaça que sai aqui. Gente, essa fumaça não é Espírito Santo, é fumaça mesmo, tá, gente? Mas tudo isso nos encoraja a realmente louvar a Deus. Isso é importante. Mas e quando você está no outro ambiente, onde não tem essa fumaça? Onde não tem os músicos aqui tocando? Talvez você está no outro ambiente que não está te encorajando a fazer isso. Talvez você está sozinho na sala de aula. Talvez você está sozinho na sua empresa. Você é o único cristão. E aí, como é que será a sua atitude nesse momento? Talvez no meio de uma crise, talvez uma perseguição. Quando eu digo isso, eu penso muito na minha mãe, a pastora Cristina. Hoje, ela é pastora, né, lá no Japão, mas ela para mim, gente, é uma heroína, ela é incrível. Eu vi essa maturidade na prática, na vida dela. Como eu mencionei, né, nós somos lá de Santarém, os meus pais são missionários e a gente morou um tempo lá em Santarém. E uma certa vez, uma certa história que eu lembro, é que nós morávamos num barco por vários anos. Nessa ocasião, eu não era nascido ainda. Mas, para quem não sabe, quem é que conhece a linda e maravilhosa pastora Esther? Alguém já ouviu falar da pastora Esther, do Pasquis? Inclusive, ela está bem aqui. Olha só, gente, ela é linda demais. Para quem não sabia, ela é a minha irmã. Você sabia disso? Ela é minha irmã. Quando essa linda, maravilhosa pastora Esther, ela tinha 7 anos de idade, eu tenho... somos em 4, né? Tem a minha irmã mais velha, que é a Sara, tem a Esther, aí tem o Josias, aí tem eu. Deus foi aperfeiçoando cada vez mais. Brincadeira. Mas aí, brincadeira. A gente brinca muito, tá? Só brincadeira aqui. Mas nós morávamos num barco e nesse momento, né, eu não era nascido ainda, era a Sara, a Esther e o Josias era bebê. E morando num barco. Para resumir, é uma história bem comprida, mas para resumir para vocês, a minha irmã mais velha, a Sara, ela tinha queimado o pé. Então, ela estava colocando o pé numa bacia com água. Mas o cachorro estava tomando essa água. Então, a Esther, querendo ajudar a Sara, ela pegou um balde e ela foi lá, a parte de trás do barco, e ela queria abastecer essa água. Então, ela jogou o balde, porque tinha uma corda amarrada com o balde. E ela jogou o balde, só que o barco estava em movimento, indo nessa direção. E ela, com 7 anos de idade, ela jogou esse balde dentro da água. Alguns aqui já estão entendendo o que aconteceu. Ela jogou o balde pegou água e puxou ela, e ela caiu na água, no meio do rio Tapajós. O rio Tapajós é um rio muito grande. Não é igual ao rio Tietê, né? Graças a Deus. Mas é um rio muito grande. E ela caiu dentro do rio Tapajós. E ela conta que ela caiu na água. Se eu contar alguma coisa errada, você vai me corrigindo, tá? Ela caiu na água e ela gritou, pai, mãe, mas ninguém ouviu por causa do barulho do motor do barco. E ela conta que ela caiu na água tentando sobreviver lá e tal, e o barco foi embora. E ela gritando, mas o barco foi embora. E ela viu o barco diminuindo de tamanho e tão longe que foi que desapareceu. E ela lá sozinha. Imagina uma meninazinha de 7 anos de idade. E ela caiu lá, ficou lá, boiando. Diz a lenda que até hoje ela está lá boiando. Brincadeira. Brincadeira, ela está aqui, gente. Mas nesse meio tempo, os meus pais estavam lá conversando. Boa. E aí passou um tempo e a Sara começou a chamar, né? Esther, acabou a água aqui, o cachorro tomou tudo. E aí a Sara chamando, cadê você, Esther? E aí, né, a minha mãe, ela se alertou e ela foi procurar, cadê a Esther? E era um barco muito pequeno. Então, rapidamente, ela entendeu que a Esther não estava mais no barco, ou seja, ela tinha caído. Então, ela gritou, Lucas, meu pai, Lucas,
a Esther não está mais com a gente, vamos voltar. Voltaram rapidamente, mas assim, já tinha passado. Não sabemos quanto tempo passou, mas a gente estima lá, talvez entre meia hora e 1 hora já tinha passado. E a Estherzinha lá boiando no meio do rio Tapajós. E então eles voltaram, procurando, acelerando o barco, mas tinha muito tempo já passado, e o rio é tão grande, com ondas grandes, e eles voltaram. Depois de 10, 15, 20, 30 minutos, eles já estavam entendendo que era praticamente impossível a Esther estar viva ainda. Já estavam chorando, ainda procurando, mas chorando. O que eu acho tão incrível é que no meio disso tudo, eles se manteram inabaláveis emocionalmente, no sentido que eles não acusaram a Deus, eles continuavam lá adorando Jesus, dizendo: o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre. Isso sim é maturidade. Nesse meio tempo, a Esther estava lá ainda boiando, e ela ouviu uma voz audível: Esther! E ela foi tão alta, essa voz, que ela virou assim, mas ela não viu ninguém. E ela entendeu que era o Espírito Santo falando com ela. E essa voz falou assim: não se preocupe, Esther, você verá novamente a sua família. E ela pensou na época que ela só ia ver a família no céu. Mas isso trouxe um certo conforto para ela, que ela ficou lá sozinha. Para encurtar bastante a história, né, os meus pais, eles chegaram e finalmente, depois de muito choro, de muita perseverança, lá na frente, uma onda subiu e desceu e viram uma mãozinha balançando. Essa onda subiu e desceu, viram 2 mãozinhas balançando. Chegaram até a Esther, jogaram a boia, puxaram a Esther para dentro do barco. Toda queimada, vermelha. Imagina, 2 horas no solzão da Amazônia, mas viva. E ela está aqui hoje. Olha só, a pastora Esther está aqui, gente. Glória a Deus. Hoje casado com 4 filhos. Deus é um Deus de milagres. Mas eu acho tão incrível essa parte que eu queria só enfatizar da história da perseverança, do emocional dos meus pais. Ah, mas acharam a Esther, deu tudo certo. E quando não dá certo? E aí? Alguns anos depois, né, vários anos, eu já era nascido agora, eu já tinha 10 anos de idade. E o meu pai, ele era um piloto também de aviãozinho. E ele pilotava ultraleve, que pousava na água e decolava, e ele ia até as comunidades para pregar o evangelho. E quando eu tinha 10 anos de idade, ele sofreu um acidente e faleceu. E eu lembro como se fosse ontem, eu observando a minha mãe. Gente, ela sofreu tanto. E ela chorava, e eu lá só observando, e ela chorava, mas o que mais me impactou, no meio desse choro, chorando, ela ainda falava: mas Deus é bom, Deus é maravilhoso, obrigado, Deus, pela sua bondade, a sua bondade dura para sempre, eu te louvo, nos altos e nos baixos, o Senhor é digno de louvor. E ela continuava falando isso no meio do choro. Isso sim é maturidade cristã. Quando foi a última vez que você louvou a Deus, igual você faz aqui, quando você está lá embaixo? Maturidade cristã. Nós não seremos abalados emocionalmente. Amém ou não amém? Amém? Nós não seremos abalados emocionalmente. A segunda área que eu quero só enfatizar hoje é que nós não seremos abalados intelectualmente. Diga isso, intelectualmente. Igual eu mencionei que eu preguei sobre isso na última vez, então não vamos demorar nesse ponto aqui, mas existe uma luta diária. E sabe, é tão importante isso, que nós estamos nessa luta diária. Mas sabe de uma coisa, gente? Eu vou voltar rapidinho aqui para mencionar uma coisa sobre o emocional, tá? Quem aqui é casado? Eu esqueci de mencionar essa parte aqui. Casado. Maravilha, muita gente. Quem aqui é um solteiro? Levanta a mão bem alto aí. Cadê o grito dos solteiros aí? Ih, tá fraco. Aquela gritaria do solteiro: ai, socorro, quero casar agora. Para você que é casado, você entende muito bem
que quando você tomou a decisão de casar com seu cônjuge, não era o que o mundo ensina que é o verdadeiro amor. O mundo ensina que o amor é baseado nos sentimentos. Você está sentindo um amor? Isso sim é amor. E quando você não sente? Acabou o amor. E aí separa. Quem já viu esse filme? A gente vê isso nos filmes, literalmente. O amor é você está sentindo bem, você está feliz? Então você está apaixonado de verdade. Não. Nós sabemos que o verdadeiro amor é uma decisão. Diga isso. Decisão. O amor de verdade é uma decisão. Quando você decidiu casar com essa pessoa, você estava dizendo, eu decido, eu assumo compromisso com Deus e com você, que eu te amarei sentindo o desejo ou não. E ainda bem que é uma decisão, porque se dependesse só das emoções, dos sentimentos, ninguém estaria casado hoje. Ainda bem que a minha esposa entendeu isso, porque eu não sou tão amável todos os dias. Graças a Deus que ela entendeu que ela tomou uma decisão de casar comigo, de me amar, mesmo ela querendo me amar ou não. Quem está me entendendo aí? Quando você entregou a sua vida a Jesus, você tomou uma decisão. Nos altos e nos baixos eu te louvarei. Eu te amarei, eu te representarei, eu serei o seu embaixador quando eu quero ou não. Daqui em diante, eu sou um seguidor, sou discípulo de Jesus. Então, nós não seremos abalados emocionalmente, tá? Agora sim, intelectualmente. Nós temos que, sim, construir a nossa casa sobre a rocha. E a rocha é quem? Jesus. Olha só o que diz aqui em Efésios 6:17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? É a palavra de Deus. Diga, a palavra de Deus. Diga, é a Bíblia. A Bíblia, sim, é a palavra e que nos conta a verdade. Eu acho tão incrível isso que nós temos a Bíblia em nossas mãos. Nós temos acesso à palavra de Deus. Quem aqui já leu a Bíblia hoje? Quem já leu? Quem já leu a Bíblia toda? Alguém já leu a Bíblia toda aqui? Bem, para você que não leu a Bíblia toda, pelo amor de Deus, por favor, leia a Bíblia, até para você não passar vergonha no céu, gente. Imagina você chegar no céu e Jesus te recebe lá, bem-vindo, meu filho. Eu quero te apresentar uns amigos meus, está aqui o Obadias, está aqui o Malaquias, está aqui o profeta Isaías, o Jeremias, está o Naum. Aí ele te apresenta o Malaquias, está aqui o meu brother Malaquias. Aí o Malaquias, prazer lhe conhecer, você é um prazer. Aí o Malaquias, e aí, você gostou do meu livro? Você fala assim, eu nem li, gente. Que é isso? Não pode, vai passar vergonha no céu? Não pode. Então leia a Bíblia toda, por favor. Sim, o Velho Testamento também, leia, estude. Amém, gente? Quem assume esse compromisso de ler a Bíblia e estudar todos os dias aqui? Deus está vendo sua mão. Vamos lá. Quem que já olhou no espelho hoje? Alguém já olhou no espelho hoje? Acho que todos nós, porque você está lindo hoje, está muito bonito. Você já olhou no espelho, você já arrumou aí seu rosto. Deixa eu te perguntar, alguma vez na sua vida o seu espelho mentiu para você? Alguma vez na sua vida, homens, você já olhou no espelho, em vez de ver a sua cara, você vê o Brad Pitt olhando para você? Alguma vez isso aconteceu? Não, por quê? Porque o seu espelho não mente. Você pode estar feio, e o seu espelho vai te dizer, você está feio. O seu espelho não mente para você. E você crê hoje no seu espelho, porque nunca você foi enganado pelo seu espelho. Sempre te contou a verdade. Se eu falar para você, cara, você está com uma mancha verde muito grande no seu rosto. E você olhar no espelho, você não vê nada, você vai crer mais em quem? No seu espelho ou em mim? No seu espelho, sim ou não? Porque nunca o seu espelho mentiu para você. Qual é o nosso espelho espiritual? Diga bem alto, é a palavra de Deus. É a palavra, gente. Quanto mais você olha no seu espelho, que é a Bíblia, você vai entendendo quem você realmente é em Cristo Jesus.
Quanto mais você estuda a palavra, você vai entendendo que maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Quanto mais você estuda o seu espelho, você vai entendendo que você é a própria justiça de Deus aqui na terra, que você é embaixador de Cristo. Isso é por causa do fato que você está estudando o seu espelho. Se você nunca olhar no seu espelho, você não vai entender quem você é em Cristo. Diga bem alto, de hoje em diante, eu assumo um compromisso de ler a minha Bíblia todos os dias. Se você falou isso com muita convicção, levanta a sua mão bem alta agora. Deixa Deus ver bem alta a sua mão aí. Isso mesmo. Vai transformar a sua vida. A Bíblia é a palavra de Deus. É o seu espelho. Você precisa estar estudando esse espelho todos os dias. É só assim que você vai entender quando aparece uma enchente, uma chuva, uma mentira, uma ideologia antibíblica. Por quê? Porque você já está estudando a Bíblia. Como no banco. Como é que você vai detectar uma falsa nota de R$100? Você vai estudar minuciosamente uma nota verdadeira de R$100. Para quando aparecer uma nota falsa, na hora você vai já detectar a mentira. Já vai detectar aquela nota falsa. É ou não é? Da mesma maneira, quando você estudar a Bíblia, você vê qual é a verdade, quando aparecer as mentiras, quando aparecer as ideologias antibíblicas, você já vai detectar na hora o que é verdade e o que é falso. Quando você está no YouTube, no Instagram, se você estiver bem integrado na Bíblia, quando aparecer algum pregador por aí, falando, ensinando alguma falsidade, você vai detectar imediatamente o que é uma mentira e o que é a verdade. Por quê? Porque cada um, nós temos acesso à palavra de Deus. E você? Você está firme na sua fé? Aqui na igreja, se alguém te perguntar alguma coisa sobre a Bíblia, você vai responder facilmente, com muita alegria. Mas quando você está no outro ambiente, quando você está num ambiente que talvez você é o único cristão, e está cercado com os amigos que começam a te ridicularizar. Ih, cara, você realmente acredita que existe um Deus que criou tudo isso? Você realmente acredita que se existisse esse Deus, que ele é bom, mesmo com tanta coisa horrível acontecendo? Você acredita nesse Deus? Você acredita de verdade que aconteceu o dilúvio, que os animais entraram na arca com Noé? Você acredita nisso, cara? Não acredito. Como será a sua resposta? Aqui é muito fácil. Aqui, quando está com os irmãos, como é que você vai responder essa pergunta quando você está sozinho? Quando está em outro ambiente? Aqui fala em Efésios 4,14. Fala assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Por que crianças? Eu tenho 3. Eu posso te falar que uma criança, a gente consegue convencer uma criança de qualquer coisa. Porque a criança não tem raiz ainda, não entende como o mundo funciona. Então, não podemos ser mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao o quê? Ao quê, gente? É ao erro. É ao erro. Não sejamos mais como crianças. Seremos inabaláveis. Diga bem alto, não seremos abalados. A terceira área, não seremos abalados fisicamente. Essa área aqui é muito... Eu quero focar na área de santidade e de você manter e estabelecer hábitos na sua vida. Quando eu penso nas pessoas, as personagens bíblicas que foram inabaláveis fisicamente, na área de santidade, eu penso muito no José do Egito. Quem aqui já leu essa história do José do Egito? Alguém já leu essa história? Vocês lembram que ele foi vendido, ele foi escravizado, e aí, quando ele chegou no Egito, né, como escravo, quem foi que comprou José? Quem lembra? O Potifar, muito bem. E aí, quem foi que apareceu para tentar seduzir José do Egito? Quem lembra?
A Patifa, é isso aí, a Patifa, ela tentou, a esposa do Potifar, ela chega lá e ela vê, uau, José, bonito que só. Aí ela chega lá, tentando seduzir, derrubar o José. Qual foi a reação de José? Ele olhou para ela e falou assim, uau, é a Patifa, gente. Ela é muito linda, ela tem 30 milhões de seguidores no Instagram. Não acredito, ela está flertando comigo. Essa foi a reação dele, sim ou não? Sim ou não, gente? Não, o que ele fez? Sai da minha vida, seu demônio! E ele fugiu dela. Ele não ficou lá resistindo. Assim, para, Patifa, para! Oh, Patifa. Ele não fez isso. O que ele fez? Ele fugiu dela. Por quê? Porque ele era inabalável fisicamente. Ele sabia que Deus tinha um sonho, literalmente, sobre a vida dele, que mudaria a história do mundo. Deus tem também um sonho sobre a sua vida. Ele tem um propósito sobre a sua vida. Ele quer ver você vivendo uma vida de vitória e alcançando o potencial máximo em Cristo Jesus. Por isso, temos que ser inabalável fisicamente. E para isso, tem que ser radical. José não tinha que ter fugido dela. Ele tinha que ter feito isso. Ele foi radical contra o pecado. Nós temos que ser radical contra o pecado. Fugir mesmo. Olha só, eu estava na faculdade e eu passei um tempo que estava sofrendo muito com a tentação de pornografia. E eu caía e eu chorava pedindo perdão a Deus. Andava em vitória e eu caía de novo. Aí eu chorava, Deus me perdoe, sentindo horrível. Aí era assim, todos os dias. Aí finalmente eu lembrei, cara, eu tenho um sonho, Deus tem um propósito maior sobre a minha vida e eu serei inabalável nessa área de santidade. Igual José do Egito, ele foi radical, eu também vou ser radical. Onde eu morava, no meu quarto, tinha um cabo bem grosso que trazia internet para o meu quarto. Eu peguei uma tesoura, literalmente. Eu fui lá e eu cortei aquele cabo. Pensei, eu vou ser radical contra essa tentação. Eu não sei qual é a área que Deus está te chamando para você ser radical, tomar uma atitude radical contra um certo pecado na sua vida. Eu não sei qual é. Talvez é de apagar um aplicativo no seu telefone, talvez você deixar de estar naqueles grupos de WhatsApp, talvez deixar de conversar com tal pessoa, eu não sei. Mas Deus sabe, você sabe. Deixa Deus falar com você, seja obediente, seja radical contra o pecado. Diga bem alto, eu serei radical contra o pecado. Aqui o Romanos 5, 3 e 4 fala assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, sim, produz o quê? Caráter. Diga isso, caráter. É um caráter aprovado que produz esperança. O que é caráter? Caráter é quem você é quando ninguém está te vendo. Caráter são os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas ações quando você está sozinho no seu quarto, sozinho em algum lugar. Caráter. Qual é o segredo aqui? É de crucificar a nossa carne. Diga bem alto, crucificar a minha carne. Agora, na prática, como é isso? É uma dica bem prática aqui, é rotina. Diga isso, rotina. Rotina. Você estabelecer hábitos que você vai praticar como você quer praticar ou não quer. Porque já virou hábito. Sentindo de fazer ou não sentindo de fazer. Rotina. Hábitos. Rotina. Sou amigo de o meu amigo é lá de Santarém. Nós crescemos juntos. O nome dele é Toninho. E desde criança a gente era muito amigo. Ele virou piloto. Eu também sou piloto. A gente foi conversando sobre várias coisas. E um dia ele estava pilotando o aviãozinho dele em cima da Mata Amazônica. E aconteceu um problema no motor do avião e caiu. Estava lá sozinho. Ele sobreviveu ao acidente. O avião pegou fogo, mas ele escapou. Para resumir bastante a história, ele já escreveu um livro e tal. Mas ele sobreviveu sozinho, perdidão, na mata fechada da Amazônia por 38 dias. Tenta imaginar isso, gente. 38 dias perdido na mata fechada da Amazônia. Sozinho, sem GPS, sem celular. Ele perdeu, acho que foi 25 quilos.
Mas ele sobreviveu. E eu perguntei para ele, cara, como que você fez isso? Ele falou assim, cara, em primeiro lugar foi Jesus, foi milagre. Mas em segundo lugar foi rotina. Mesmo ele não entendendo o que ia acontecer, ele continuou na rotina. Todo dia ele fazia tal coisa, aí tal coisa. Perseverava, porque ele estava quase morrendo. Mas mesmo assim, perseverou na rotina. Qual é a sua rotina? Quais são os hábitos que você já tem estabelecido no seu dia a dia? Quais são as prioridades na sua vida? Diga bem alto, prioridade determina capacidade. Entendeu isso? Diga mais uma vez, prioridade determina a sua capacidade. Qual é de verdade a sua prioridade? Hoje é fácil pensar, Deus em primeiro lugar. Deus sempre é a minha prioridade. Mas se eu olhar a sua agenda, se você me mostrar, eu vou entender que Jesus realmente é a sua prioridade. Você está separando tempo, o melhor tempo do seu dia, para você cultivar a intimidade com Deus? Prioridade determina capacidade. Para encerrar aqui a quarta área, que já mencionamos aqui, inabaláveis espiritualmente. Diga isso, espiritualmente. O que é que você está fazendo hoje para alimentar, para fortalecer a sua vida espiritual? Mas Isaías, eu não consigo fazer isso sozinho. É verdade, você não consegue. E aí que entra o segredo. Você faz parte de o corpo de Cristo. Eu estava no mangue esses dias, lá passeando com os meus filhos, e eu vi essas raízes incríveis, tipo assim, raízes e tal, todas interligadas, umas com as outras. Era como se fosse uma árvore só, mas por causa das raízes. É isso que é o corpo de Cristo, é a igreja local. Nós precisamos uns dos outros. Se eu chamar aqui um voluntário, facilmente eu vou conseguir derrubar essa pessoa. Se eu chamar 5 pessoas aqui e eles ficarem assim interligadas e eu tentar empurrar um, ele não vai mais cair. Por quê? Ele tem o apoio das pessoas ao seu redor. Você sabia que você não é o corpo de Cristo? Você sozinho, você não é a igreja? Nós somos a igreja. Se você virar para o lado, para trás, você verá o corpo de Cristo. Você faz parte, sim. Mas você sozinho, você não é o corpo de Cristo. Você não é uma ilha. Você precisa do corpo para sobreviver. Quem está me entendendo aí, diga amém. Amém. Nós somos o corpo. E nós dependemos uns dos outros. Então, lá vai a dica. Se humilha. Vai para alguém e fala assim, cara, preciso de você. Aí que entra o discipulado. O discipulado é tão precioso, é o presente de Deus para a sua vida. Basta você se humilhar e falar assim, meu querido irmão, me ajude. Eu preciso de você. Deixa eu abrir aqui o meu coração, ser transparente com você. A Bíblia fala que para ser perdoado o seu pecado, você confessa para quem? Para Deus, para ser perdoado. Para ser curado, você confessa o seu pecado para quem? Uns aos outros. Quem já leu esse versículo aí em Tiago 5,16? Gente, é muito forte isso. Você faz parte de um corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E para terminar aqui, o mais importante, dos mais importantes, o segredo dos segredos, é o seu relacionamento pessoal, íntimo com o Espírito Santo. E aí você não vai mais depender do emocional. A sua vida com Deus não vai mais depender do emocional, mas vai depender unicamente de Jesus, que é a rocha sobre a qual você construiu a sua casa. Efésios 6, 10 e 11 fala assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes. Diga mais uma vez, firmes. Firmes contra as ciladas do diabo. Fique em pé, por favor, comigo. Quero orar por você hoje. Quero só encerrar esse momento orando por você, te abençoando. Fique em pé. Feche teus olhos, por favor. Não fala com ninguém nesse momento. E eu quero te pedir para você fazer alguma coisa. Com os olhos fechados. Começa você se enxergar
da forma que Deus enxerga a sua vida. A Bíblia fala que nós somos escondidos em Cristo. Quando Deus olha para você, Ele vê Cristo, Ele vê Jesus. Nós seremos atacados com uma mentira, que você não é merecedor do perdão de Deus, que você não merece salvação, que você não merece o amor de Cristo. É uma grande mentira. Você merece sim, você é merecedor. Por quê? Não por causa do que você fez, é por causa daquele preço tão alto que Jesus pagou por você. Por causa disso, você merece sim. Você é merecedor sim do amor incondicional de Jesus Cristo. Você é merecedor sim, perdão, salvação, da vida eterna. Começa a se enxergar como Deus olha para você, como Ele te enxerga. Ele não enxerga um pecador, Ele enxerga o Filho dele, que você está escondido em Cristo. Começa a se enxergar igual o seu espelho espiritual diz que você é, da sua identidade verdadeira. E agora, com muita ousadia, com muita autoridade espiritual. Ah, mas Isaías, eu pequei hoje. Deus já te perdoou de todos os seus pecados, passado, presente e futuro. Você já foi limpo, purificado, justificado, santificado pelo sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida. Não é sobre o que você é, você faz, não. É sobre Jesus. É sobre Jesus. Comece você a se enxergar como Deus te enxerga. E agora, com essa autoridade espiritual, quero que você repita uma frase comigo, com muita autoridade. Fala bem alto: de hoje em diante, eu serei radical contra o pecado. De hoje em diante, serei inabalável, espiritualmente, fisicamente, intelectualmente e emocionalmente. Eu te louvarei, Deus, nos altos e nos baixos. Não serei abalado. Diga isso: não serei abalado.